Todos os meus trabalhos, no fundo, eles têm uma coisa meio autobiográfico, é o entorno. Um dos trabalhos que talvez vale a pena mencionar foi a questão dos ateliês. A ideia primordial nesses trabalhos era mostrar o ateliê com um ambiente árido, onde se trabalha, que não tem nada de romântico. E aqui em São Paulo, entre muitas idas e vindas, eu produzi o ateliê de São Paulo. O ateliê de São Paulo era na Vila Zelina, que fica no começo da Zona Leste, e eu tinha um tipo de uma varanda com um puxado. Esse puxado era o meu ateliê, e trabalhava nessa varanda, que dali eu tinha uma vista muito interessante de São Paulo e da Vila Zelina, que era um bairro de operários de imigrantes italianos e posteriormente lituanos. E você via a verticalização do bairro. Eu comecei a documentar essa questão. No caso da Alemanha, eu tinha um ateliê, que depois de sair da faculdade, eu tinha um ateliê muito grande, que era um prédio que foi construído antes e durante o nazismo. Era do exército, para uma fábrica de pães, para distribuir pães para todos a armada alemã. E depois, quando os americanos tomam a Alemanha, ali fica sendo o quartel-general dos americanos. Esse prédio eu trabalhei lá por mais de 10 anos, até que um dia arrombaram o prédio, roubaram muitas coisas minhas, destruíram muito e botaram fogo no prédio. Eu recebi uma trágica herança. Um amigo que fora assassinado, eu herdei dele uma coleção de jornais do período nazista da Alemanha, exemplares originais. Eram mais de cerca de 400 exemplares. Eu sempre pensava em fazer um trabalho, mas vários críticos de artes e curadores, não, isso é documento. Com a questão do incêndio, eles estavam numa mala, eles foram salvos, que eles estavam no caminho, o bombeiro levou a malinha para fora. Se o bombeiro não tivesse pegado a malinha, eles teriam se queimado. Então eu falei, então eu faço o trabalho. Porque o medo de todo mundo é que quando eu fizesse esse trabalho, eu ia destruir os jornais, o que parcialmente foi feito. A minha experiência é que na Alemanha, ninguém queria tocar nesses jornais. Eles eram amarelos, eram um documento original do nazismo, ninguém queria ter nada com isso. Então, quando a gente lê aqueles jornais, é um monte de mentiras. É impressionante como que as pessoas acreditaram naquilo. E depois, posteriormente, que eu deixo eles brancos, que eu passo várias camadas de óxido de zinco em cima e acrílico, e em cima dos jornais tem desenhos. Desenhos esses retirados de livros para educação infantil. Livros de antes da Primeira Guerra Mundial, 1905, até 1960, ou seja, durante a Guerra Fria. Ou seja, quem aprendeu naqueles livros eram adultos, ou durante a Primeira Guerra, ou na Segunda Guerra, ou na época da Guerra Fria. Na realidade, esses insetos, os bichos, são apenas um pano de fundo. Eles estão na frente, mas eles são um pano de fundo para onde eu quero levar as pessoas, para o que está contido naquele jornal, que é talvez uma das maiores mentiras, uma das maiores tragédias da humanidade, que foi o nazismo. Há muitos anos atrás, eu fiz uma viagem para o Chile, posteriormente fiz outros, mas na primeira viagem eu me deparei com um livro que me deixou impressionado. Era sobre um povo que chamava Selknam, o povo que deu o nome à Patagônia, porque eles eram grandes e tinham os pés grandes, e eles viviam em cima de canoas que eles faziam fogueiras. Então sempre tinha fogo em algum lugar, por isso que se chama Terra do Fogo. Tudo que resta desse povo, que era fantástico, que tinha uma cultura muito impressionante,
são umas poucas fotos que foram feitas no ano de 1910. E praticamente são as fotos do ritual Hain, que é um ritual de iniciação. E eu fiquei muito impressionado com aquilo, e também por saber que aquele povo foi praticamente dizimado por uma corrida do ouro. Fazendeiros e colonos pagavam uma quantia bastante irrisória em dinheiro para quem trouxesse uma cabeça de um Serkna. Ou seja, foi um genocídio. Os desenhos, parte deles são bastante fiéis a essas fotos, e depois eu fiz intervenções que normalmente eu faço, que é desfocar o fundo, a frente, que eram florestas congeladas, eles nus, ornamentos que eles faziam com barro no corpo. Eu gosto de desenhar muito com sanguínea, que é um lápis de uma textura vermelha que se já usava até na Idade Média. Eu faço contorno em volta desses seres no ritual do Hain, tentando recuperar o espírito deles. Eles vão ser apresentados dentro de uma caixa com um vidro especial, que é um vidro museu, que não reflete a imagem, e dentro do vidro eu vou trabalhar com essas lâminas de ouro que se usa para a igreja e tudo, né? Eu vou desmanchá-las e tentando quebrar um pouco a hegemonia do desenho.